Você finalmente foi lá, diminuiu o tempo de tela ou tirou as telas do dia a dia da criança e aconteceu o contrário do que você imaginava. A criança ficou mais irritada, ela ficou ainda mais pedindo as telas, ela ficou se movimentando para lá e para cá e você ficou pensando, será que eu fiz errado? Eu não deveria ter tirado as telas? O que aconteceu? Calma. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo aí. Em geral é um processo que acontece no cérebro dessa criança e vamos ensinar essa criança a aprender a brincar novamente. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Primeiro você precisa entender que o cérebro da tua criança estava acostumado com estímulos muito intensos. Ali tudo acontece ao mesmo tempo. As cenas, as transições são rápidas demais. Sons muito altos, toda hora muda para fazer com que a criança tenha atenção ali, as cores extremamente chamativas e fortes, e ali tudo acontece em segundos, é muito rápido que tudo muda. Então agora a tua criança vai ter que se acostumar a ter que primeiro fazer as coisas, porque ali nas telas, a tela que faz tudo para essa criança, e outra, a diminuir a intensidade desses estímulos, a aprender a fazer as coisas de forma mais calma, mais lenta, mais tranquila, como por exemplo, quando a criança vai brincar de faz de conta, precisa que ela realize alguma coisa para que então a brincadeira aconteça. As coisas funcionam mais devagar, ela precisa esperar para que aconteça alguma coisa, é mais lento ali todo o processo. Quando ela vai brincar de blocos, de montar um quebra-cabeça, de andar de bicicleta, enfim, tudo depende da criança e tudo acontece de forma mais lenta. E agora esse cérebro estava acostumado, à intensidade e que tudo acontecesse para ontem. Então, é um processo. Esse cérebro está saindo dessa turbulência, vamos dizer assim, para ir para a normalidade, para o que acontece na vida real. E essa transição não vai acontecer de um dia para o outro, leva tempo e a criança vai precisar de suporte. Keila, você disse que agora a gente vai ensinar essa criança a brincar, mas como assim? Brincar não é o trabalho da criança, não é algo inato dessa criança? Eu estou falando isso porque muitas vezes é exatamente isso que eu escuto de muitos pais, mas se eu desligar as telas ele não sabe brincar, ele não sabe o que fazer. Não é que a criança não sabe, é que ela desaprendeu. É que ela estava recebendo tanto estímulo, lembra que eu acabei de falar? Ela estava recebendo tanto estímulo que aquilo que era básico, inato dela, que ela deveria fazer naturalmente, o brincar, não está mais acontecendo. Então a gente vai relembrar, vai ajudar. E é nisso aí que eu tô falando que a criança vai precisar de suporte. Porque para brincar, a criança precisa de iniciativa, de imaginação, de criatividade, de resolução de problemas. Tudo isso é necessário no brincar. E ela desaprendeu isso, porque tudo isso quem fazia era as telas. A tela fazia toda a questão criativa, imaginação, resolvia todas as questões. E aí tinha toda a iniciativa, né? A criança só tinha que apertar, transitar de um vídeo para o outro. Então tudo isso quem estava fazendo era a tela, a criança só estava inerte recebendo tudo isso. E agora no brincar, ela é a protagonista. Depende dela para que as coisas aconteçam. Por isso que nesse início é normal e é esperado que a criança fique andando para lá e para cá sem saber o que fazer mesmo, que ela tenha muitos brinquedos. E ela fique falando para você, ai, mas não tem nada para fazer, ai, mas eu não tenho nenhum brinquedo, ai, mas eu não sei o que fazer, ai, eu tô com tédio. É normal, é esperado esse processo acontecer isso. Porque nesse processo é exatamente isso que está acontecendo no cérebro dessa criança. Ela está reaprendendo, ela está saindo de um momento de intensidade para um momento de calmaria e de aprender a fazer, já que até então ela recebia tudo pronto. Por isso, você não precisa pensar que a sua criança está te manipulando. Ela realmente precisa aprender, ela precisa de suporte para isso. Então, é um erro nós pensarmos que a gente vai lá e tira as telas, seja televisão, tablet, computador, celular, da mão dessa criança e a gente vai pensar assim, agora imediatamente ela vai lá brincar, porque eu deixei um tanto de brinquedo, eu dou um tanto de brinquedo, ela tem um tanto de brinquedo, então agora ela vai brincar. Então é um erro a gente pensar isso depois que a gente entende esse processo que está acontecendo no cérebro da criança, concorda comigo? Então aqui, o suporte que você vai ter que dar para sua criança é o seguinte, bora para a prática. Senta no chão, pega um brinquedo, pode ser blocos de montar, começa a montar esses blocos de montar com a sua criança, ou ainda, vai brincar com ela de carrinho, ou então faz uma cabana,
ou então uma contação de histórias, enfim, a brincadeira que for, que você escolher, que ficar mais fácil para você começar, massinha, também pode ser, ou que a sua criança gosta mais, ah não, eu vou começar com essa brincadeira porque eu sei que ela gosta muito, então a chance de ela se engajar é maior. Ou então você vai começar com algo que é mais fácil para você, parado, sentado, ok, comece, sente junto, brinque junto, e ali você não precisa ensinar mostrando para a criança, ah, é assim que usa, não, deixa a criança explorar. Aos poucos você pode ir mostrando, por exemplo, você vai fazendo o seu, que a criança vai aprendendo por imitação, por observação. Você pode depois ir trazendo algumas sugestões para ela, mas o ensinar não quer dizer que você vai pegar o brinquedo e falar, ó, é assim que brinca, não. É trazer a oportunidade do brincar existir. Para isso você precisa parar, sentar no chão, junto com a tua criança e trazer um brinquedo e chamar a criança para brincar. Chama ela, bora pegar esse brinquedo aqui, como é que brinca com isso? Ensina aqui a mamãe, ensina aqui o papai, como é que faz? Ou então você já começa direto nessa brincadeira, se a criança não estiver tão empolgada para começar. Entendeu como que é o processo? Não quer dizer que você vai ter que pegar o brinquedo e ensinar para a criança, não, quer dizer que você vai ter que dar a oportunidade de começar a brincar. E ali, quando você tá junto com a sua criança, brincando, interagindo com ela, você tá mostrando pro cérebro dela que brincar também é muito prazeroso, é muito legal. Principalmente brincar com o papai e com a mamãe, que é algo que as crianças gostam tanto. Mas eu sei que no nosso dia a dia não é possível a gente ficar o tempo todo. Mas quando a gente tem uma criança nessa questão aí de telas e ela tem essa dificuldade, depende de nós. Nós precisamos ajudar ela. Então, espero que tenha ficado claro essa questão de como que se ensina a criança a voltar a brincar. Se não entendeu, ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. E aí, as outras coisas que eu falei nos vídeos anteriores, porque esse vídeo aqui é uma série, que eu estou trazendo aí ideias para vocês, explicando para vocês como que a gente faz esse passo a passo de diminuir ou tirar as telas da vida da criança. No vídeo anterior eu falei sobre a questão de organizar os brinquedos, de expor, de preparar o ambiente para que o brincar espontâneo aconteça e o brincar sozinho, que é muito importante que a criança também brinque só, né? Então eu te estimulo a assistir o vídeo anterior também. Eu vou deixar o link dele na descrição. E nesse processo da gente ajudar essa criança a vir para o mundo real, tem uma outra estratégia muito legal que também ajuda demais. E aí já entra muito dentro da minha profissão, que eu gosto demais disso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho algumas crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo como que o movimento impacta, influencia na aprendizagem, no comportamento e no desenvolvimento da criança. Se esse tipo de assunto te ajuda a entender melhor a sua criança, já se inscreve no meu canal para poder continuar vendo os vídeos que eu vou trazer ainda no meu canal. Bem, qual que é a outra estratégia? Colocar o movimento. A gente pode trazer o movimento. O movimento ajuda demais a regular o organismo da criança. Lembra que nas telas, o que a criança está fazendo? Está inerte, parada, só recebendo, e o corpo dela também está. Então, quando a gente coloca o movimento aqui também, vai ajudar demais essa criança a se regular. O movimento é saúde, é vida para o cérebro e para o corpo e para o bem-estar da criança. Então, o que você pode fazer de movimento? Você pode pular, você pode correr, você pode fazer circuitos, brincar de pega-pega, andar de bicicleta, dançar. Então, quando essa criança se movimenta, o cérebro dela está sendo organizado, o sistema nervoso dessa criança. E o que está acontecendo lá? Enquanto essa criança está se movimentando, o organismo vai liberar um verdadeiro coquetel de neurotransmissores, hormônios, proteínas que vão estimular o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. E muitas vezes aquela irritação da criança vai diminuir, aquela agitação, aquela falta de concentração. Só depois de alguns minutos de movimento, de prática de exercício físico, de atividade física, de colocar esse corpinho para jogo, já vai ver melhoras nessas questões. E também vai haver uma redução do cortisol, que é toda essa questão que traz essa agitação, essa irritação para essa criança. Por meio do movimento, isso vai começar a reduzir. Então, será que não valeria a pena a gente colocar no dia a dia da criança um horário específico para ter essa questão do movimento? E aí você pode fazer em casa isso com a criança, fazer qualquer coisa de movimento, como eu citei. Leva ela num parque para brincar, ou leva ela na quadra,
do bairro que você mora, do lugar que você mora, para poder dar uma volta de bicicleta. Isso regula, isso ajuda essa criança a sair daquela agitação que ela estava e vai até ajudar ela, depois disso, que ela tá tão agitada, que esses hormônios ruins aí estão deixando ela irritada, acelerada. Depois que ela praticar esse movimento, ela vai ficar mais calma, mais tranquila. Agora o cérebro dela vai estar mais organizado, ela vai conseguir parar e olhar para os brinquedos e escolher um que ela vai querer brincar. Vai conseguir ter mais atenção, concentração em brincadeiras mais paradinhas, como o jogo da memória, quebra-cabeça, montar peças, brincar com massinha, conseguir ficar mais ali sentado, brincando, interagindo. Então, e esse é a melhor estratégia. Colocar o movimento para essa criança aí que está nesse processo de diminuir telas ou de tirar as telas da vida dela, o movimento é a melhor estratégia para você começar. E eu quero que você saia desse vídeo entendendo que cada criança tem o seu processo. E que você começou esse processo de diminuir ou tirar as telas, não pare. Para não dar informação confusa para tua criança, porque de repente parou, mas daqui a pouco volta, só porque ela ficou irritada, nervosa, ficou pedindo, agitada, e a gente não teve paciência ali, não teve constância de manter ali com a criança, e daí voltou, então a gente está dando informação confusa. Então calma, tenha paciência, nós somos o adulto no processo, ela é a criança, ainda é um cérebro totalmente imaturo e que precisa da nossa ajuda. Então calma, tenha calma, mantenha aí nesse processo porque vai dar certo. Lá na frente você vai falar, nossa, que bom que eu continuei, porque agora eu tô vendo que ela consegue interagir mais, ela consegue ter mais atenção, consegue ter mais concentração e não fica tão inerte, tão paradinho, né? Então é um processo, calma, cada criança tem a sua etapa. Não pare, continua, tenha constância. E eu te aguardo no próximo vídeo dessa série. Lá eu vou trazer algumas ideias de atividades para te ajudar também nesse processo. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor para você. Se foi de valor, deixe seu like. Lembrou de alguém que precisa também ter acesso a essa série, já compartilhe com ela. Eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!